Regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Esta presidência convida o nobre deputado Coronel Telhada para fazer a leitura da resenha do expediente. Senhor presidente, nós temos aqui uma indicação do prezado deputado Júlio César, que está nesse momento no plenário, indicando nos termos regimentais ao governador do Estado e à Secretaria de Saúde, para que determine aos órgãos competentes a adoção de providências em relação à implantação de mais uma UTI móvel de grande porte no município de São Carlos. Temos também uma indicação do prezado deputado Dr. Itamar, que também se encontra no plenário, indicando nos termos regimentais ao senhor governador João Dória a realização de estudos e urgentes providências no sentido de possibilitar, através de iniciativa própria daquele poder, a contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para a reposição de funcionários da divisão de gastroenterologia e hepatologia, divisão de transportes de órgãos do aparelho digestivo e unidade de terapia intensiva em gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que foram demitidos, aposentados ou falecidos. É somente isso, senhor presidente. Esta presidência agradece o nobre deputado Coronel Telhada pela leitura da resenha do expediente. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno, convoco vossas excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: veto ao projeto de lei número 1257 de 2014, de autoria do nobre deputado Adriano Diogo, que institui o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no Estado. Iniciamos o chamado dos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra o nobre deputado Marcos Lula Martins. Senhores deputados, deputadas, telespectadores da TV Assembleia, aqueles que acompanham o serviço de som pelas gabinetes de cada deputado e também pelo som aqui do plenário. E lá as pessoas que estão ouvindo, né? Lá, poucos, mas estão ouvindo. E nós gostaríamos muito de dizer que tinha alguns assuntos que eu pensei em falar. Nós estamos praticamente concluindo, e eu olhava ali no dia, né? 13 de março, eu me lembrava assim, 15 de março de 2007, quando eu tomei posse. 15 de março de 2007, assumi como deputado estadual. Aí eu poderia falar um pouco aqui das realizações nesse período. Pensei em falar do amianto, que é um produto cancerígeno, uma lei de minha autoria estadual, mercúrio, que é cancerígeno, benzeno, o troféu Inesita Barroso, que realizam aqui, falar do IANSP, a Frente Parlamentar em defesa do IANSP, coitado do IANSP, pobre IANSP. Mas, falei, diante desse quadro, não só agradecer a todos por todos esses anos, por eu ter podido contribuir com o meu trabalho, minhas ações, meus compromissos. Falei, mas temos fatos urgentes, últimos, relevantes e que a gente não pode deixar de lado. O acidente das chuvas aqui em São Paulo e o ABC
fala assim, 13 ou 14 pessoas que morreram com enchentes. Olha, todo ano enchentes. E agora se repete novamente. Aí eu lembrei da Mariana, aquela enchente lá de Minas Gerais, Brumadinho, lá em Mariana foram 18. Brumadinho passa de 500, ou aproximadamente 500. Lembrando aqui da Mariela, aquela vereadora lá de Minas Gerais, que agora, depois de um ano, descobrem lá os assassinadores da Mariela. Será que a missão está cumprida? Não. E os mandantes? Depois, mais aqui, recente agora, outro fato preocupante e relevante. Já pensava na reforma da Previdência, da reforma do trabalho, e o acidente lá em Suzano. Um Suzano onde 2 estudantes, pelo menos as informações da imprensa, entram e atiram numa escola pública, atiram seus colegas, ou não se sabe exatamente o que aconteceu, mas 10 mortos numa escola pública no estado de São Paulo. E o presidente da República, ao assumir, faz continência à bandeira americana. Todo mundo se lembra disso. Sobe lá e dá continência à bandeira americana. Esses acidentes nessa escola é comum acontecer lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, escolas, clubes, locais públicos, uma pessoa sair dando tiro, porque a arma é praticamente liberada. Aqui, quem faz continência para a bandeira brasileira quer liberar as armas. E essa escola, provavelmente, se tivesse um pouco de mais, tivesse mais restrições a armas, talvez não tivesse ocorrido dessa maneira. Não tivesse ocorrido isso. Imaginem vocês com a liberação de armas no Brasil. Parece que acompanha o agrotóxico, né? Estão liberando tudo. O que vai acontecer, só para concluir, senhor presidente, o que acontecerá com o nosso futuro? Porque é nossa soberania quem faz continência, já entregando, ou se já não entregou a soberania do país. Eu espero continuar dando a minha contribuição, não mais como parlamentar, como deputado estadual. De algum lugar estarei dando a minha contribuição, porque ninguém consegue escapar desse desmonte e dessa soberania que estão entregando, acabando com tudo. Não apenas as riquezas lá da Venezuela, que é o petróleo de lá, mas o nosso petróleo, os minerais nossos e todas as riquezas da América Latina sendo entregues. E nós? Qual o papel de cidadão, como pessoas, como aqueles que se preocupam com a próxima geração? A reforma da Previdência é mais um passo de angústia e sofrimento do povo. Agora vão vender tudo. É tudo você, tudo privado. Cada um vai ter que comprar sua previdência. Mas encerro por aqui, trazendo aqui essas ponderações e esta preocupação com os últimos acontecimentos. Inclusive o de hoje. As crianças que foram mortas por jovens, lá em Suzano, numa escola pública do estado de São Paulo. Até quando? As enchentes, tudo isso que ocorre. As enchentes se repetem todos os anos do mesmo jeito. Não adianta culpar a chuva.
A chuva é bem-vinda, ela precisa vir para produzir mais. Mas nós vamos condenar a chuva, a irresponsabilidade e a falta de planejamento no estado de São Paulo e do Brasil. Deixo um grande abraço a todos, boa sorte a cada um nessa caminhada, nessa tarefa gigantesca. Os que assumem agora nesta caminhada muito regante que nós temos, grandesca que nós temos pela frente. Muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma segunda sessão extraordinária a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 1 de 2019, de autoria do nobre deputado Jorge Caruso e outros, que altera o parágrafo 2º do artigo 9º da Constituição do Estado e acrescenta o artigo 1º-A ao ato das disposições constitucionais transitórias. Com a palavra o nobre deputado Elson Gasparini. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Ulisses Tassinari, senhoras e senhores deputados, termino neste próximo 15 de março, com a posse dos parlamentares eleitos no pleito de outubro último, o terceiro dos meus mandatos como deputado estadual. Foram, acredito, 12 anos muito enriquecedores da minha vida, nos quais eu tive a oportunidade de conviver com inúmeros colegas e participar, direta ou indiretamente, de 3 governos estaduais: o de Laudo Natel, o de Geraldo Alckmin, em seus 2 últimos mandatos, e agora no início do mandato de João Dória. Deixo a Assembleia Legislativa com a sensação de quem sempre soube combater o bom combate e com a consciência do dever cumprido. Me empenhei no máximo, tanto no exercício dos meus mandatos de deputado estadual, quanto nos mandatos de deputado federal, de vereador de Ribeirão Preto, de prefeito por 4 vezes da cidade de Ribeirão Preto, para corresponder à confiança outorgada pelo eleitor por meio do voto. Se mais não fiz, não foi por falta de interesse ou de empenho. Conforme afirmei em recente entrevista, entendi chegada a hora de parar de participar das eleições como candidato. Jamais, entretanto, deixarei de participar como cidadão. Aliás, frisei nessa entrevista, todo cidadão tem não apenas a obrigação, como, sobretudo, o dever de participar da política, pois, quando a política é praticada com honestidade, idealismo e competência, é uma das maiores provas de amor ao próximo. Não acumulei, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no decorrer desses mais de 60 anos de vida pública, grandes bens materiais. Minha vida ao lado da minha esposa, Aurizinha, minha vida ao lado dos meus filhos, dos meus netos, tem sido modesta, e assim continuará sendo. O que acumulei, entretanto, de bens materiais me deixa plenamente realizado.
Afinal, amizade, afeto, simpatia e confiança são valores não avaliáveis. Procurei ser bastante criterioso na distribuição das verbas ensejadas pelas chamadas emendas parlamentares, às quais tive direito. Contemplei, assim, entidades beneficentes de Ribeirão Preto e da região, conhecidas e reconhecidas pela qualidade do trabalho social por elas realizado. Destinei recursos, por outro lado, para as prefeituras realizarem obras indispensáveis, como pavimentação asfáltica, entre outras, extensão de redes de água e de esgoto. Ensejei a aquisição de ambulâncias para prefeituras transportarem pacientes necessitados de atendimento médico especializado em outras cidades. Consegui, no ano passado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a classificação de município de interesse turístico para 15 cidades da região de Ribeirão Preto: Altinópolis, Araraquara, Barretos, Brodowski, Itápolis, Ituverava, Miguelópolis, Monte Alto, Orlândia, Patrocínio Paulista, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Sertãozinho e Tambaú. Todas estas cidades receberão anualmente uma verba específica de R$600 mil para investir em infraestrutura para o desenvolvimento do turismo. Tanto em meu escritório regional de Ribeirão Preto, quanto no meu gabinete na Assembleia, as portas estiveram permanentemente abertas para quem me procurasse. Desde o primeiro dia, sempre dei atenção especial a todos os problemas que foram apresentados, procurando sempre encaminhar as melhores soluções. Enfim, encerro mais uma etapa da minha vida, mas a vida, com a graça de Deus, continua e eu espero continuar sempre fazendo por merecer o carinho que recebo em todos os lugares onde vou. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, levo saudade aqui do tempo que passei nesta casa. O meu abraço a todos os companheiros, votos de felicidade para todos aqueles que participarão da próxima legislatura e, principalmente, senhor presidente, eu lembraria que participar da política é uma obrigação para todo cristão, porque, através da política, nós podemos desenvolver, sem dúvida alguma, grandes ações de amor e de confiança no nosso próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nome do deputado Vitor Sapienza. Senhor presidente, caros amigos deputados, público que nos honra com a presença, eu relutei bastante. Se eu escrevia um artigo, se eu escrevia um discurso, mas eu queria que vocês acompanhassem o depoimento de alguém que trabalha desde os 13 anos de idade e que agora, chegando aos 85, começa a imaginar o que é que eu faço depois. Eu lembro bem, há 32 anos atrás, eu entrava nessa casa, sem experiência alguma política. O que é que eu vou fazer agora? É mais ou menos de forma idêntica, porém talvez com um pouco mais de sabedoria do que os novos que estão prestes a tomar posse. Eu sabia que eu ia entrar num universo diferente,
sabia que eu ia me defrontar com verdadeiros cobras da política brasileira e tentei fazer uma adequação do que eu poderia fazer. Primeiro, eu decorei o regimento interno. Segundo, naquele tempo existia o pequeno expediente de 10 minutos e o grande de 20. Eu vou ficar olhando os meus companheiros, o que eles pensam, o que eles falam. Eu lembro bem que eu sentava quase no início, com um cadastro de todos os nomes, ia ticando o que eles iam falando, para sentir se eles eram igual ou melhor do que eu. Eu me defrontei com uma situação que daria para encarar boa parte deles. A seguir, eu levantei aqueles que falavam os 20 minutos, vi o que eles falavam e cheguei à conclusão que dava para me colocar dentro os 84, dentro os 30. E comecei, e lembro bem, eu cheguei ao deputado Roberto Purini e disse o seguinte: deputado, eu gostaria de participar da Comissão de Finanças. Ele falou, ótima ideia. Eu quero que alguém ou algumas pessoas que não me conheçam bem procurem entender como eu sempre fui. Ele me disse o seguinte: você vai para a Comissão de Finanças e você vai ser vice-presidente. Eu falei para ele, quem vai ser o presidente? Ele falou, o presidente vai ser o Milton Baldock. Eu falei, por quê? Ele falou, o Milton Baldock é gerente do Banespa. Eu falei, pô, mas pera um pouquinho só. Eu estou vindo para a Assembleia, eu fui delegado tributário. Delegado tributário é mais do que gerente de Banespa. E no grito, eu acabei virando presidente da Comissão de Finanças. Muito bem. As coisas prosseguiram. Houve uma CPI, e essa CPI, na qualidade de mais antigo, eu tive que presidir as comissões. E aquela confusão dentro, por vários motivos e vários momentos, eu rezei a Deus e pedi e disse, onde que eu estava com a cabeça em querer ser presidente desse negócio, nessa bruta confusão? E foi uma confusão grande nessa casa. Era CPI dos Marajás. Vocês terem uma ideia, logo a seguir, o presidente da comissão, que era contrário ao governo, chamava-se Barros Munhoz, e tiveram a infeliz ideia de me colocar como secretário da comissão. Logicamente, o meu relatório foi colocado em votação e perdemos. E isso foi um processo de amadurecimento. Terceiro ano do primeiro mandato. Candidato a presidente da Casa, Tunico Ramos. Faltavam 4 deputados para preencher o requisito de maioria. De um lado estava Arnaldo Jardim, Dimas Ramalho, eu e uma deputada falecida. Do outro estava Edinho Araújo, Nelson Nicolau, mais uma deputada que morreu, e o Mauro Bragato. E tinha sido marcada uma reunião, para às 16 horas nós discutimos quem seria o vice-presidente. Um dos deputados da outra ala, me desculpar, deputado, hoje é uma tolerância, tá? É uma despedida, então você tem um pouco de paciência comigo. Contrariando tudo, ele alegou que a esposa dele estava doente, e eles assinaram a lista, dando maioria ao Tunico Ramos. Eu cheguei aqui e disse, eu sou candidato avulso a vice-presidente da casa. Eu só sei o seguinte, que eu arrumei uma confusão e o Mauro Bragato não ganhou no primeiro turno. Tiveram que fazer nova reunião e eu acabei perdendo a eleição no grito, por 3 votos como candidato avulso. O tempo passou. A próxima eleição eu fiquei suplente por 120 votos. Um dos deputados foi ser senador, secretário, eu assumi. No final dos 4 anos, o Furlan foi eleito deputado. Eu fui efetivado no dia 1º de janeiro
e no dia 15 de março do mesmo ano, eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É a primeira vez nos anais da casa que um suplente vira presidente. Então, dentro desse quadro, tudo isso eu fiz, contando essa história, mesmo porque de lá para cá, nesses 32 anos, eu fui líder de bancada, vice-líder do governo, presidente de CPI, eu fiz tudo aqui o que podia ter sido feito por um deputado. E, sem dúvida alguma, alguém que trabalha desde os 13 anos, estando 85 anos, sendo que o lugar que mais tempo eu fiquei foi na Assembleia Legislativa. Aqui eu amadureci, aqui eu ganhei muitos amigos e tem duas histórias que merecem ser refletidas e contadas. Na minha época de presidente, a Assembleia foi invadida, Coronel Telhada foi invadida por um grupo que tomou conta da Assembleia. Tinha dentre eles alguns professores. Eu consegui resolver, ninguém morreu e consegui, depois de uma semana, tirar todos. Me orgulho também de ter tido, graças principalmente aos meus assessores, a ousadia de fazer o velório do Sena na Assembleia Legislativa, contrariando o ponto de vista do governador Fleury e do Paulo Salim Maluf. Um governador de São Paulo, outro prefeito. Eu disse o seguinte: a Assembleia representa muito mais aquilo que o Ayrton Senna do que simplesmente ou o governador ou a Prefeitura de São Paulo. Tudo isso, sem dúvida alguma, eu sempre contei com o apoio dos meus colegas, com os quais muitas vezes eu divergi, e bastante. Me lembro bem algumas divergências com o professor Toninho, professor Luizinho, do PT, Erundina, Zé Dirceu, mesmo porque, quando eu entrei nessa Assembleia, aqui parecia a Seleção Brasileira de Política. E hoje eu temo um pouquinho pelo aguerrimento dos novos. Eu entendo que, ouvindo alguns discursos, eu começo a temer um pouquinho pelo futuro dessa Assembleia, mesmo porque ninguém ganha a presidência no grito. Ninguém pode ter a ousadia de dizer que uma das formas de moralizar a nossa educação é combater o alcoolismo de alguns professores. Não é por aí. Então, dentro desse quadro, eu hoje fiz um discurso em que dei mais vazão ao coração do que à razão. Eu me despeço dizendo o seguinte: meu coração, minha ambição, minhas orações sempre será no sentido de desejar o melhor possível por essa Assembleia Legislativa. Obrigado por todos os amigos, obrigado por todos os funcionários que sempre me protegeram e me apoiaram. Muito obrigado. Com a palavra o nobre deputado Orlando Bolsoni. Excelentíssimo presidente, estimado amigo, doutor Ulisses Tassinari, saúdo os deputados e deputadas presentes na casa, na pessoa do deputado Marcos Martins, estimado deputado Elcio Gasparini, doutor Gondim, estimado amigo, coronel Telhada, deputado Bruno Caetano. Eu sigo aqui a mesma linha de nosso mestre e decano, Vitor Sapienza, e quero, de um modo bem simples, se possível, bem objetivo, fazer um relato, uma prestação de contas desses 8 anos que vão se concluir no dia de amanhã.
eu procurei marcar o meu mandato buscando a solução de temas estruturais que se arrastavam ao longo da história de São José do Rio Preto, que já estavam sendo conduzidos por deputados, caso deputado Rodrigo Garcia, deputado Vaz de Lima, mas que tiveram que prestar serviço para São Paulo como deputados federais. Um desses temas era uma dívida da Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, juntamente do Hospital de Base, que é o segundo maior hospital universitário de São Paulo, e que se arrastava por mais de 30 anos uma dívida que, à época, se estimava em mais de 120 milhões de reais. E através de tratativas, junto com o governo à época, com o secretário de Planejamento, Júlio Semeghini, governador Alckmin, nós conduzir para que fosse possível um acordo onde receber-se-ia a Santa Casa uma área que pertencia, então, ao Instituto Ecológico, mas não tinha essa finalidade, em pagamento dessa dívida, e o Estado destinaria uma área 4 vezes maior para constituir um novo Instituto Florestal. O outro tema, dois grandes outros temas ocuparam as minhas atenções. O Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, que foi um trabalho que coloca o município entre as cidades mais desenvolvidas do país, e com a ação inicial do então secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Garcia, continuada depois pelo secretário também de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, e os dois se transformaram em vice-governador, e depois o Márcio, inclusive, em governador, e consolidamos o Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, onde empresas de alta tecnologia, empresas de biotecnologia, onde se conseguiu colocar São José do Rio Preto no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos e colocá-la, inclusive, internacionalmente, torná-la internacionalmente conhecida. O terceiro grande tema que nós procuramos tratar foi a criação da floresta do Noroeste Paulista. E, à época, contamos com o entusiasmo decisivo da então secretária Patrícia Iglesias, secretária de Meio Ambiente, onde incorporou-se a cidade de São José do Rio Preto e a cidade de Mirassol, uma área de 4 milhões de metros quadrados, que possibilita a garantia, a manutenção na região de São José do Rio Preto, do aquífero Guarani, que é um aquífero que responde hoje com mais de 2/3 da água que abastece a população tanto de São José do Rio Preto quanto a população de Mirassol. Um outro tema importante que nós tratamos foi a questão da conclusão do Fórum de São José do Rio Preto, que se arrastava por mais de 10 anos. Investimentos de mais de 15 milhões de reais possibilitaram um fórum moderno, possibilitaram economia para o Estado, e hoje a Justiça tem instalações excelentes, instalações dignas para o atendimento da população da comarca de São José do Rio Preto. Já encaminho para o fim, senhor presidente. Outro tema que eu gostaria de ressaltar com relação ao aeroporto de São José do Rio Preto. O aeroporto de São José do Rio Preto, ele, juntamente com o aeroporto de Ribeirão Preto, são os aeroportos de maior desenvolvimento, de maior movimento no estado de São Paulo. Ultrapassa 1 milhão de passageiros ano. E foi feita uma reforma
onde se possibilitou uma área antiga de 2.000 metros quadrados ser ampliada para 6.000 metros quadrados, se transformando num aeroporto moderno, dos melhores padrões internacionais. Mas o que é mais, que eu quero deixar assim, mais importante que todos esses temas, é a atenção que tivemos com a saúde, com o hospital, nosso hospital de base, que tivemos com nossas pequenas santas casas, com o Lar São Francisco de Assis, de Jaci, e por falar no Lar São Francisco de Assis, de Jaci, fazer um último registro. Amanhã eu concluo, senhor presidente, que é exatamente a nossa participação, e contou inclusive com vossa companhia, na Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, onde construímos na Frente Parlamentar um modelo de prevenção, de prevenção do consumo de drogas e da dependência química, e procuramos estimular o braço forte da repressão ao traficante. Então, foi um dos trabalhos mais gratificantes. Hoje, São Paulo tem um modelo, que precisa evoluir muito, mas um modelo de tratamento e prevenção, e esse modelo, inclusive, foi replicado para o Brasil. Portanto, é um orgulho, com muita humildade, mas ao mesmo tempo com orgulho, que a gente deixa esse trabalho. E a alegria de fazer um último registro. Eu saio daqui melhor do que cheguei, eu tenho certeza. E esse meu crescimento pessoal, psicológico, individual, se deve à companhia, se deve à convivência e à amizade dos senhores deputados, muitos dos quais estão aqui presentes. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, senhores deputados, funcionários, assessores, público aqui presente, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, quero saudar também a nossa Polícia Militar na figura do cabo Robson e do soldado Ferreira, que aqui fazem a guarda do plenário representando a nossa assistência militar. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que eu quero falar hoje, eu quero fazer uma saudação e um agradecimento. Quero agradecer a todos os senhores que estão aqui no plenário, senhores deputados. Eu acho que dos deputados presentes hoje aqui no plenário, eu fui o único que foi reeleito. E digo isso não com alegria, mas com tristeza de não poder contar com os senhores no nosso próximo ano legislativo. Quero saudar a todos os senhores aqui que muito me ensinaram. Muitos dos senhores, enquanto eu estava na Polícia Militar, já eram deputados, já tinham meu apreço. E quando eu passei a conviver diretamente com os senhores, eu passei a admirá-los mais ainda. Quero falar primeiro na figura do doutor Ulisses, que eu não conhecia. Tive o prazer de conhecê-lo, doutor Ulisses, dono de Itapeva e região. O senhor é uma pessoa que me inspirou muito, não só pelo seu trabalho, pela luta ainda na sua idade. O senhor tem mais de 80 anos, é um exemplo para nós que somos mais jovens. Pode ver, filma o doutor Ulisses, por favor. Eu queria que eu falasse os deputados, que mostrasse os deputados. Ontem mesmo, o senhor já sabendo que não estaria mais aqui a partir do dia 15, o senhor lutando por Itapeva, conseguiu inclusive verba para a Santa Casa de Itapeva, então o senhor é um exemplo para mim. Muito obrigado por tudo que o senhor fez, sucesso e continue contando comigo. O Elson Gasparini também é uma figura ímpar dentro dessa casa, tem uma história dentro da política brasileira, acompanhe sua história. O senhor, eu sei que conheceu John Kennedy pessoalmente quando o senhor era prefeito lá de Ribeirão Preto, e tem um filho que também foi aluno da academia, foi meu bicho na academia, infelizmente não seguiu pela Polícia Militar, mas tem outra carreira hoje. Então, Elson, sucesso, o senhor é outro exemplo também, um homem com mais de 80 anos, lutando, fazendo uma política honesta, sendo um exemplo para nós aqui. Muito obrigado por tudo que o senhor fez e conte comigo também. Vitor Sapienza na mesma linha, um homem também que eu conheço há muitos anos, mais de 80 anos, lutando, trabalhando. Sempre na Polícia Militar nós tivemos o contato com o senhor, somos amigos há muitos anos. Tenho a certeza que o senhor me inspirou
e me ajudou muito. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez e conte comigo. Os demais deputados aqui, Orlando Bolsoni, uma pessoa humilde, trabalhadora, que passou uma fase difícil no ano passado, não se abateu mesmo assim, continuou trabalhando pela sua região. Sinto não vê-los reeleito, todos os senhores. Orlando Bolsoni, o senhor tem um admirador aqui, uma pessoa que eu admiro como homem, como parlamentar. Parabéns por tudo que o senhor fez, conte comigo. Na mesma linha da Visaia, você também é um exemplo, um homem que fez muito por São Paulo, trabalhou forte. Infelizmente, os senhores não foram reeleitos, porque muitas pessoas não sabem do nosso trabalho e não valorizam nosso trabalho. Às vezes valorizam mais gritos, mais xingamentos do que resultado prático. Então, Davi, você é um exemplo também. Não vou falar o senhor, porque nós temos quase a mesma idade, mas aprendi muito com você, inclusive ajudamos no projeto lá das cooperativas, que foi um passo muito grande que o senhor deu, nós demos um empurrãozinho só, mas o projeto é do senhor e ajudou muito as cooperativas, mas não foi devidamente reconhecido. O meu amigo Giribone também, outro exemplo, dono da região lá de Torre de Pedra, nos encontramos em vários eventos, uma pessoa também ímpar, que trabalhou muito forte pela região, e continue contando com o meu amigo, com o meu apoio, Giribone, você é uma pessoa que eu considero demais. Na mesma linha, o Gondim, lá do Mogi das Cruzes, doutor Gondim, trabalhou forte, é um homem que se dedica aqui à causa, estava aqui quase todos os dias, às vezes não estava, mas estava trabalhando na sua região. Mais um amigo que eu tenho certeza que eu conheci nessa casa, que também pode continuar contando com o meu apoio aqui, Gondim. O doutor Itamar, que chegou, ficou pouco tempo conosco, mas se mostrou uma pessoa muito íntegra, trabalhadora, um médico como eu diria, um médico conhecido da região e um médico que se dedica à causa da saúde da população. Tamara, eu passei a admirar você também, tenha certeza, conte comigo para o que der e vier. O Bruno Caetano, jovem, ficou pouco tempo conosco, mas eu aprendi a admirar a sua inteligência, a sua postura aqui no plenário. Você é um rapaz que tem um futuro muito, muito grande pela frente, não desanime, continue firme nas suas convicções, que eu tenho certeza que o senhor estará logo novamente conosco aqui, ou galgando outros cargos políticos, outros cargos públicos, onde o senhor também fará o melhor para a cidade de São Paulo. E, finalmente, o Antônio Carlos, o menino lá da região do Litoral Norte, pouco tempo conosco também, João Antônio Carlos, sucesso, sabe que pode continuar contando comigo, nós estamos à disposição. Entrando aqui o Júlio César também, que ficou aqui pouco tempo, de São Carlos. Foi um prazer conhecer todos os senhores, ficamos pouco tempo juntos, 1 mês, 2 meses, mas eu notei que os senhores são pessoas honestas, trabalhadoras e pessoas que merecem o meu respeito. Enfim, a todos os senhores, como eu disse, a todos os senhores que estão indo, tenho certeza que deixam muito trabalho aqui e deixam muitos amigos. E todos os senhores aqui, quero citar a figura do Marcos Martins, que não se encontra mais em plenário, o homem do amianto, que me ensinou muito também. Somos de partidos diferentes, às vezes algum antagonismo de ideologia, mas um homem que eu aprendi a admirar e respeitar muito, a figura do deputado Marcos Martins. A todos os senhores, sucesso, não desanimem, não fiquem tristes, eu sei que é complicado, eu também estaria numa situação difícil, mas não foi culpa dos senhores, os senhores fizeram o melhor que puderam, tenho certeza disso, e todos têm a nossa admiração. Parabéns a todos. Senhor presidente, eu quero rapidamente hoje saudar, por favor, saudar a cidade de Sarapuí, que faz aniversário hoje. Hoje é uma data triste, porque nós estamos com uma grande catástrofe no Brasil, mas eu não posso deixar de saudar Sarapuí, mandar um abraço a todos os amigos e amigas da cidade de Sarapuí. Todos os senhores acompanharam, só falar uma coisa antes disso, nós estamos aí com 668 excedentes no concurso de 2017, no edital 003-321/17, que é válido até maio desse ano, nós temos 668 pessoas aprovadas, prontas para ingresso na Polícia Militar, mas que não foram chamadas. Quero fazer um apelo ao senhor governador de Estado, ao senhor secretário de Segurança Pública, que chame esses 668 homens e mulheres aprovados no concurso 003 de 17, para que possam ingressar na Polícia Militar e prestar um apoio à população. Para encerrar, senhor presidente, todos os senhores aqui, todos que nos assistem hoje, acompanharam a tragédia na cidade de Suzano. Não tenho o que falar. Agora, achar culpados nesse momento é difícil. Todos nós temos que nos entristecermos. Ficarmos tristes fica mais fácil. Ficarmos tristes com a população de Suzano. Eu não consigo imaginar como esses pais e mães devem estar nesse momento. Eu imagino
Eu que tenho neto agora, o meu neto indo para a escola, a minha neta, e morrendo num absurdo desse. Na mão de 2 vagabundos, 2 pilantras, 2 safados. Eu espero que ardam no inferno. Espero que ardam no inferno esses malditos pelos que fizeram essa criança. 8 mortos. 8 mortos. Desses mortos, 6 alunos. E 2 funcionários que estavam trabalhando, pessoas que estavam trabalhando, ganhando um pão de cada dia, são assassinados por 2 vagabundos. Os autores do crime, Guilherme Talci Monteiro, 17 anos, de menor. De menor. Se tivesse sido preso, não ia acontecer nada. Ainda bem que ele se matou. Luiz Henrique de Castro, 25 anos. 23 pessoas feridas, levadas para o hospital. Enfim, a PM esteve no local, recolheu um armamento, recolheu um arco e flecha. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: nós precisamos melhorar as nossas leis. Isso, infelizmente, é uma situação, lá nos Estados Unidos acontece, não sei onde acontece, tudo bem. Mas nós precisamos endurecer nossas leis. Nós não podemos admitir que uma escola pública, uma escola de um ótimo gabarito, como era a escola onde houve o atentado, escola Raul Brasil, quem viu na televisão, uma escola de ótimo. Nós não podemos admitir que uma escola dessa esteja aberta para entrar e sair quem quiser. É o que aconteceu. Escola aberta, entra e sai quem quer. Não tinha um segurança na porta. Talvez, se nós tivéssemos um segurança armado na porta, talvez tivesse evitado isso. Ou talvez ele tivesse morrido, a gente não sabe. Mas talvez tivesse evitado esse número de mortos. Talvez essas pessoas nem tivessem ingressado no local. E eu faço uma analogia, presidente, a essa casa. Essa casa não tem nenhum sistema de segurança. O dia que alguém resolver fazer a mesma coisa aqui, tem gente que vai aplaudir, né? Que acha que deputado tem que morrer mesmo. Mas, e aí? O dia que resolver fazer aqui, nós vamos esperar fazer? Então, gente, segurança é uma coisa que a gente não brinca. Não tem que esperar acontecer essas tragédias, essas loucuras, para a gente tomar providência. Não é a primeira vez que acontece. Anos atrás aconteceu no cinema. Anos atrás aconteceu em outra escola, um sargento da PM entrou e matou o cara, senão tinha matado mais gente. Então, é uma situação terrível, trágica, não temos como consolar esses pais nesse momento, essas famílias nesse momento, que o filho saiu de casa de manhã, beijou pai e mãe para ir para a escola e não voltou. Essa hora está em cima de uma mesa do IML. E vocês são médicos, sabem muito bem o que vai acontecer. Nós precisamos endurecer nossas leis, precisamos valorizar as nossas forças de segurança. Ah, mas aí, se vai liberar armamento para todo mundo, vai acontecer mais. Para parar uma pessoa armada, só outra pessoa armada. Então, dizer que se liberar armamento vai piorar, é uma outra falácia. Nós precisamos endurecer a nossa lei, precisamos fazer com que todas as pessoas entendam que segurança é a participação de todos. Se todos participarem, com certeza nós evitaremos e teremos muitos problemas a menos no nosso Brasil. Senhor presidente, muito obrigado. Desculpe o tempo excedido. E os senhores, parabéns a todos. Com a palavra o nome do deputado Júlio César. Obrigado, viu? Neste momento, melhor dizendo, as palavras do deputado Coronel Telhada sobre essa tragédia, né, que aconteceu hoje na cidade de Suzano. Deputado Luiz Carlos Gondim. Neste momento sobe à tribuna para falar nesse pequeno expediente o deputado Luiz Carlos Gondim. É bom que vocês dois filmam. Senhor presidente, senhores deputados, eu hoje queria falar um pouco sobre os trabalhos feitos. Aliás, nós, né, doutor Ulisses, aqui pela saúde do Estado de São Paulo, agradecer a todos os funcionários aqui, mas devido a essa tragédia ocorrida hoje no colégio, um colégio de nível muito bom, que todos têm muita vontade de estudar numa escola como essa, que é o Raul Brasil, eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto dessas crianças. Desde que nós entramos aqui, justamente em 99, nós começamos a ver esses assassinatos nos Estados Unidos. E tudo que ocorre lá, depois é copiado aqui. Então,
em 2011, você passa para mim, nós fizemos um projeto que seria o projeto de lei para que tivesse detectores de metais nas escolas, principalmente na portaria das escolas. Esse projeto passou por algumas comissões, tinha um outro projeto que era sobre a carteirinha, essa carteirinha que pudesse o aluno entrar com uma carteirinha fazendo a prevenção. Só entraria na escola quem tivesse a carteirinha, tá? E essa carteirinha, as pessoas se identificavam, como se faz em todos os lugares. Não tem aqui na Assembleia, falou bem o Telhada. Então, qualquer pessoa entra aqui e não tem identificação nenhuma, não tem detector de metal. E alguns, inclusive um deputado federal, deputado Augusto, primeiro, ele fala, vamos armar os professores e as merendeiras. Gente, vamos fazer medicina preventiva, vamos fazer algo preventivo dentro das escolas. Não pode, se pode falar uma besteira dessa. Os jovens que fizeram essa barbárie, eles têm nos faces dele e nas redes sociais dele o seguinte, eu gosto de armas, nem por isso eu sou bandido. Agora, eu pergunto, sabe, Vitor, você com essa experiência, esse maior tempo aqui, e nós temos aqui também o colega que é médico, ele diz o seguinte, quando se nota, se observa uma criança como essa, com um distúrbio, isolado, solitário, ou dando trabalho em casa, ou mesmo já iniciando, não foi feito um trabalho para prevenir que ele fosse para as drogas, aonde é que ele encontra uma psicóloga gratuitamente, um psiquiatra? Psiquiatra não existe, a não ser na vida privada. Agora, o que acontece? A escola não tem, antigamente nós tínhamos o bedel, o inspetor, me entendeu? Que nós chamávamos de bedel. Só entrava, ele conhecia por nome. Entra, Vitor. Oi, Luiz. Entra, fulano. E falava, como é que está seu pai, melhorou? O bedel conhecia tudo da gente. Esse inspetor, nós não temos mais. Uma escola como é o Raul Brasil, com mais de 1000 alunos, ter um inspetor só de aluno, gente, estão brincando com os problemas sociais brasileiros. Esses meninos se formam, terminam o curso médio, querem um emprego, não tem emprego. A maioria do desemprego é justamente entre 17, 18 e 25 anos de idade. Além dos games, que são incentivos, verdadeiros incentivos, não tem nada que possa prevenir para que uma portaria dessa deixe qualquer um entrar na escola, sem se identificar. Como é seu nome? Ah, meu nome é Marcos Martins, eu sou pai do aluno João. Assim deveria ser, Marcos Martins. Então, baseado nisso, hoje eu estou aqui recebendo o vereador Reinaldo, que é de Biritiba, que estava justamente vindo de Ferraz para Suzano, e disse assim, Gondi, você não pode imaginar, parece uma guerra do que está acontecendo, com medo de bombas que possam ter colocado ali dentro esses dois delinquentes aqui. Então, eu queria aqui dar os pesos nossos a toda a família, porque é do lado de Mogi das Cruzes, dizer que realmente nós já fizemos alguma coisa em prol desses alunos. Por quê? Nós temos projeto desde 2011. Tem o projeto da carteirinha
que qualquer aluno só possa entrar com essa carteirinha dentro da escola. Tem projeto para que se aumente o número de funcionários públicos dentro da escola e o governo não faz nada. Então, aqui eu peço um apelo ao Dória, que disse que nunca viu uma cena como essa. Governador, está na hora de aumentar o número de inspetores, está na hora de dar mais atenção a essas crianças, está na hora de dar mais atenção à educação. E o senhor sabe fazer isso e pode fazer isso. É só investir um pouco e fazer concurso. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Com a palavra o nome do deputado, doutor Itamar. Para mim. Boa tarde a todos, senhores deputados, deputadas, doutor Ulisses, deputado Vitor Sapienza, os novos deputados aqui que vão deixar essa casa, como eu. Mas eu digo o seguinte, não é discurso de despedida, é um discurso de continuidade, né? Nem de tristeza, mas de alegria, porque de conhecer grandes homens públicos que eu conheci nessa casa, com grandes experiências, isso é muito importante para nós. Eu quero fazer um resuminho rápido. Primeiro, o deputado Vitor Sapienza, grande deputado, com experiência enorme aqui nessa casa, 32 anos, eu disse a ele que eu comecei muito cedo na política. Comecei com apenas 21 anos, fui candidato a vereador na minha cidade, o antigo MDB, são 47 anos de MDB, eu voltei de novo, era PMDB, voltei para o MDB de novo. Então, só que eu fui várias vezes vereador, vice-prefeito, e hoje eu tive orgulho de assumir aqui por 2 meses como deputado estadual. Era um sonho antigo, eu acho que eu poderia fazer muita coisa, minha experiência sempre foi na vida profissional, como médico, como cirurgião, hoje como médico transplantador no serviço que nós implantamos lá de fígado, lá em São José dos Campos. Então, eu acho que eu vim para cá para pedir algumas coisas importantes para a região, não só para o Vale do Paraíba, mas também aqui para a região de São Paulo, aqui para a capital. Então, eu comecei nosso trabalho em 2 meses e pouco, correndo para poder fazer alguns projetos importantes, mas uma das coisas importantes que eu fiz, eu visitei os meus amigos do Hospital das Clínicas, o maior centro de transplante de órgãos, o maior centro médico da América Latina também, lá com o professor Carneiro, e quando eu fui lá, deparei um centro avançado de transplante de órgãos abdominais, de fígado. Há pouco tempo transplantaram o útero e nasceu a Luísa. O primeiro transplante do mundo de útero foi feito aqui no Hospital das Clínicas, com a equipe do professor Luiz Augusto Carneiro de Albuquerque, e eu tive a honra de condecorá-los aqui, em nome dos deputados dessa casa, do colar de honra ao mérito ao doutor Carneiro e ao doutor Jorge Padilha, 2 ícones da medicina. Fui lá nas clínicas, chegando lá, deputado Vitor Sapienza, aquele complexo, no 9º andar, me diga o seguinte, estava leitos da UTI fechado, 4 leitos, de 12, de 16, só tinham 12 funcionando. Na enfermaria, de 50 leitos, só tinham fechado lá quase 14 leitos. Isso demandando necessidade, a procura muito grande do Hospital das Clínicas. Por quê? Aposentaram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, muitos deles morreram e não foi contratado. Então, estou encaminhando ao governador, secretário de Saúde, para, na verdade, repor esse quadro, né, para poder aumentar o atendimento das clínicas. Nas clínicas também, estive lá com os profissionais e foi pedido também alguns investimentos, equipamento para o serviço de transplante, coisa muito pequena, que oferece um grande serviço para a nossa cidade, aqui para a nossa capital e para o Brasil, né? Porque as clínicas atendem o Brasil inteiro, São Paulo atende o Brasil inteiro. Lá para São José dos Campos, aí fui para São José dos Campos, fiz um trabalho aqui, né, aqui em São Paulo, e para São José dos Campos tem um hospital regional, é o maior centro regional de trauma, um dos maiores do Brasil, do Vale do Paraíba, do Estado e talvez do Brasil, 3º ou 4º do Brasil, que tem um serviço muito grande. E lá, por incrível que pareça, um serviço lá no eixo Rio, da Dutra, Rio-São Paulo, Tamoios, número de acidente muito grande, hospital grande, e temos tomografia, doutor Ulisses, e não tem uma ressonância magnética, é um centro que faz cirurgia de aneurisma cerebral. E a grande parte dos pacientes graves são levados em transporte de UTI
para fazer ressonância em outro lugar. Pelo amor de Deus, uma cidade como São José, que fabrica o brinco, desde o parafuso até o avião, né? Não tem uma ressonância magnética, um serviço lá. Então, eu pedi também a ressonância magnética para o hospital. E estou pedindo a criação para o governador do Estado, para o secretário da Saúde, para criar uma OPO. O que é OPO? Organização de Procura de Órgãos. Para aumentar o número de doação de órgãos, de notificação, porque hoje Sorocaba tem OPO, Campinas tem, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, né? Botucatu e São José, aquele eixo importante, não tem uma OPO, que são alguns enfermeiros designar para o hospital municipal. Já encaminhei para lá. Para quê? Para ampliar o número de transplante de órgãos também no estado de São Paulo e no Vale do Paraíba, né? Para Santa Casa, eu quero agradecer aos deputados, foi aquele projeto que nós fizemos de criar o Centro Regional de Transplante de Órgãos do Vale do Paraíba, na Santa Casa. Hoje nós somos expert já na cirurgia do transplante de fígado. Queria pedir um pouquinho de alongamento da minha fala, que é a última participação minha aqui, né? Estou na saideira aqui, né? Mas os deputados, nossos colegas, deputados e deputadas, aprovaram a criação do Centro Regional de Transplante de Órgãos lá para o Vale do Paraíba, na Santa Casa, que vão fazer o quê? Além do transplante de fígado, para descentralizar São Paulo. São Paulo não aguenta mais. Vem gente do Brasil inteiro para São Paulo, para fazer transplante, para fazer tratamento. Nós levamos para São José dos Campos, para dar um descanso para São Paulo, com gabarito, com equipe aqui da Beneficência, do próprio Hospital das Clínicas e da equipe nossa, para fazer transplante renal, transplante de fígado, que nós fazemos, o rim está começando, pâncreas, depois vamos para o coração e vamos fazer transplante de medula óssea. Também isso nós pedimos e estamos aguardando até a conversa com o secretário de Saúde, que foi marcado depois da minha saída, mas eu vou estar lá nas barbas do secretário para pedir dar continuidade. Fiz alguns projetos, são lá para a região de Cruzeiro também, para Santa Casa, está reestruturando equipamentos, ampliar uma UTI neonatal lá para o fundo do vale, que os doentes não estão nem nascendo mais em Cruzeiro, estão sendo encaminhados para outras cidades, porque não tem a UTI neonatal, não tem segurança para ter pacientes, crianças recém-nascidos fora da época, graves, não tem lá. E eu queria dizer também que eu deixo aqui, na CCJ, foi aprovado um projeto nosso lá, passou na CCJ, um projeto que permite que os aviões e os helicópteros do governo do Estado e da Polícia Militar deem prioridade para o transporte de equipes de transplante para a captação de órgãos. Porque, às vezes, numa cidade um pouco mais longa, nós deixamos de transplantar porque a logística não permite o tempo de transporte. Então, vai continuar percorrendo, e eu tenho certeza que os nossos pares aqui da Assembleia Legislativa vão aprovar esse projeto, que, em termos, o Águia, o pessoal dos bombeiros, tal, eles nos ajudam, mas agora vai ser consumado. Encerrando, eu deixei um projeto que vai entrar também aqui na CCJ, denominando São José dos Campos a capital do avião, que hoje já que a Embraer é de São José dos Campos, a maior empresa, uma das maiores do mundo, a terceira maior do mundo. Então, nós colocamos para que São José seja reconhecida como a capital do avião. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar nesta casa. Eu acho que nós colaboramos com alguma coisa, poderia fazer muito mais, mas foi o que nós podíamos fazer. E eu fico feliz de encontrar deputados, de homens públicos de caráter enorme, que aqui eu encontrei nesta casa, com grandes experiências. Aqui eu falo do Dr. Ulisses, falo do Vitor Sapienza, nós estávamos relembrando do Luizinho Máximo, né? De outros deputados que tiveram, o Laerte Pinto, que também já foi, enfim, pessoas que tiveram conosco nessa vida pública, de quase 47 anos. Eu tenho 60 e poucos anos, Dr. Ulisses, comecei cedinho. E eu brinco que o Alckmin, o Geraldo, ele foi meu calouro, viu? E eu que dei trote nele, no Geraldo Alckmin. Então, nós começamos a vida pública, e encerrando o primeiro Congresso de Vereador do Brasil. Foi em Aracaju. Nós viajamos com um DC-3, eu e o Alckmin, o Geraldinho, meu colega, nós fomos para Aracaju,
nós fomos os 2 vereadores mais novos do Brasil. Ficamos nós 5 dias lá no mesmo quarto, lá como amigos lá, e participamos desse primeiro congresso de vereador que foi realizado em Aracaju. Então tem história, enfim, nós estamos aqui para colaborar e muito obrigado pela nossa participação. Ao menos eu encerro essa minha vida política, um coroamento feliz de ter participado com vocês. Muito obrigado, um abraço a todos. Eu só queria, doutor Ulisses, deixar aqui o resumo do meu trabalho aqui, para que fosse encaminhado o pessoal aqui da Assembleia. Muito obrigado. Nobre deputado, o seu pedido será analisado e devidamente encaminhado, tá? Senhoras deputadas e senhores deputados, tendo-se esgotado o tempo regimental, nós damos por encerrado o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nome do deputado Vitor Sapienza. Falar pelo artigo 82. Para falar pelo artigo 82. Seu pedido é regimental. Antes disso, Itamar, eu espero que o teu entusiasmo seja absorvido pelos novos que vão assumir, mesmo porque pena que você tenha ficado muito pouco tempo nessa casa. Posso falar com o artigo 82. Vocês ouviram há pouco as palavras do deputado doutor Itamar. Sobe agora à tribuna para falar, neste já grande expediente, o deputado Vitor Sapienza. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos honra com a presença, esse deputado, antes de ser deputado, foi agente fiscal de renda do Estado de São Paulo, com muito orgulho. Recebi um pedido que eu lesse um manifesto deles, mais ou menos dizendo o seguinte: os PLC 4 e 5 de 2019, como muito bem lembrado da tribuna, no dia de ontem pelo excelentíssimo deputado Barros Munhoz, vem reparar perdas que a classe acaba de sofrer na ordem de 45%. A irredutibilidade de vencimentos é norma constitucional e o governo estadual mostrou agilidade em rapidamente mandar para a Casa de Leis os projetos que consertam essas perdas. Ocorre que o PLC 5 apresenta de forma incompleta ao excluir parcela da classe dos agentes fiscais de renda, os aposentados. E, se essa defesa não é feita no dia de hoje, pelos nossos representantes do Legislativo, boa parcela dos atingidos não enxergará com vida o dia em que elas serão reparadas. Os senhores conhecem os atingidos, foram por eles visitados por cerca de 1 ano e meio durante a dura, obstinada e educada batalha da aprovação da PEC 5. Se ao funcionário da ativa é destinado uma reposição pela perda dos 45%, excluir aposentados implica em desatendimento à ordem constitucional e desprezo pela situação de falência que foram submetidos. Não é um pedido de aumento salarial, é uma súplica. A emenda número 1, apresentada pelo sempre amigo e humano ímpar deputado Campos Machado, corrige de forma adequada a questão. Os senhores poderão encerrar a legislatura com alegria e convicção de que esses últimos atos devolveram a dignidade e amigos com os quais poderão contar para sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Entrego ao senhor para transcrição. Nobre deputado, o seu pedido será prontamente atendido. Que isso? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Edson Giriboni. Gostaria de usar a tribuna pelo artigo 82. Em nome Tem a palavra pelo artigo 82. Essa sessão está sendo presidida pelo deputado doutor Ulisses, do PV. Vocês ouviram há pouco as palavras do deputado Vitor Sapienza. Sobe agora à tribuna o deputado Edson Giriboni. Senhor presidente, em nome do deputado doutor Ulisses, senhores deputados, deputadas, as pessoas nas plateias, telespectadores, funcionários desta casa, enfim, todos que nos acompanham nesse momento. Eu venho a esta tribuna, talvez pela última vez neste mandato. Estou concluindo meu 3º mandato como deputado estadual e tive a honra de conviver com grandes pessoas, grandes líderes, com grandes pessoas com espírito público, procurando melhorar São Paulo, procurando melhorar Brasil. Eu vim a esta casa como representante da região de Itapetininga, da região sudoeste do estado de São Paulo e parte do Vale do Ribeira. A minha grande missão
foi chamar a atenção do governo do Estado de São Paulo para as carências daquela região. Uma região com indicadores sociais abaixo da média do Estado de São Paulo, os piores indicadores sociais do Estado de São Paulo, piores indicadores econômicos do Estado de São Paulo, e eu procurei mostrar aos vários governos com quem convivi, governo Serra e governo Geraldo Alckmin, e eles foram sensíveis, toda a equipe desses governos. No primeiro mandato desse último período, o governador Geraldo Alckmin, tive o privilégio de ocupar uma Secretaria de Estado, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, onde procuramos contribuir e ajudar a enfrentar os grandes problemas que nós temos na área de saneamento, na área de abastecimento, as grandes enchentes como ocorreram aqui. Naquela época, grandes propostas foram colocadas e não viabilizadas por questões financeiras. Muitos dos problemas poderiam ter sido minimizados se alguma daquelas ações tivesse sido implantado na época onde nós tivemos a pior crise hídrica do Estado de São Paulo, 2013, 2014, 2015. Mas saio após 3 mandatos com a consciência tranquila e do dever cumprido. Tivemos, doutor Ulisses, que é junto lá da nossa região, grandes ações por parte do governo do Estado de São Paulo. A duplicação da Raposo Tavares entre Itapetininga e Sorocaba. Agora em obra, a duplicação e melhoria de vários trechos da Raposo Tavares entre Itapetininga e Ourinhos, uma grande obra que se fazia necessária há muitos anos e começa a se tornar realidade agora em plena execução. Tivemos a implantação de 2 ambulatórios médicos na nossa região, doutor Ulisses, na cidade de Itapeva e na cidade de Itapetininga. Tivemos ações importantes por parte do governo do Estado nas várias áreas, na infraestrutura, na recuperação da maior parte da malha viária do Estado de São Paulo, rodovias estaduais, rodovias vicinais. Enfim, fizemos com que o governo do Estado olhasse e procurasse cumprir com o seu dever com aquela região que durante muito tempo foi esquecida pelos vários governos que passaram aqui no nosso Estado. Então, talvez hoje minha última manifestação, eu queria saudar todos os deputados que me acompanharam nesses anos que eu estive aqui à frente da Assembleia Legislativa como deputado do Estado de São Paulo, agradecer a amizade, a ajuda, o companheirismo, a solidariedade, o entendimento, o bom entrosamento, procurando levar as causas públicas e procurando melhorar São Paulo. Melhorando São Paulo, nós melhoramos o Brasil. Temos aqui no Estado de São Paulo, no Brasil todo, mas pensando no Estado de São Paulo, uma distribuição muito injusta do ICMS. Eu tenho um projeto que modifica isso, quase foi votado, seria uma das grandes conquistas, melhorar um pouco, ou diminuir um pouco a desigualdade entre os 645 municípios do Estado de São Paulo. Projeto pronto para ser votado, uma missão para a próxima legislatura. Tivemos o privilégio de aprovar e ser sancionado a ampliação da licença maternidade para o funcionalismo público do Estado de São Paulo de 4 para 6 meses. Enfim, poderia listar várias ações que nós conseguimos avançar aqui na Assembleia Legislativa, não sozinho, mas com a solidariedade, a ajuda e a compreensão dos demais deputados com quem tive o prazer e a honra de conviver nesses últimos 12 anos. Desejo aos deputados reeleitos que continuem o trabalho melhorando o Estado de São Paulo e aos novos deputados que entrem com todo o entusiasmo, que entrem com vontade de ajudar São Paulo. Quando a gente ajuda São Paulo, a gente ajuda aquelas pessoas que precisam do poder público. Estamos saindo de várias tragédias aqui no Brasil. O rompimento do Brumadinho, o incêndio lá no centro de treinamento do Flamengo, agora o atentado que ocorre hoje na cidade de Suzano. Então, nós sentimos que ainda o poder público tem muito a fazer para melhorar e procurar dar mais condições, mais segurança, mais qualidade de vida a todos os brasileiros. E o que se faz de bom aqui no Estado de São Paulo
serve de referência para o Brasil. E esta casa tem a oportunidade de fazer muita coisa boa. Então, desejo aos deputados que estão assumindo e aos que foram reeleitos sucesso, continue trabalhando, sempre pensando naquele que mais precisa das ações do poder público. Meu grande abraço a todos os deputados e vai ficar guardado no meu coração todos os momentos alegres, alguns difíceis, mas todos os momentos que eu vivi intensamente junto com os deputados aqui, a quem considero, não como deputados, mas a quem considero como meus amigos, como meus irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe esta casa. Obrigado, Thais. Com a palavra, o nome do deputado Bruno Caetano. Pois é, conterrâneo, nós vamos tocando... Na tribuna, nesse momento, o deputado Bruno Caetano. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Cumprimentar todos aqui hoje presentes. Quero, talvez nessa última ou penúltima participação nessa tribuna, nessa legislatura, fazer um balanço, porque trata-se de um mandato de pouco mais de 45 dias, mas uma prestação de contas àqueles que acompanharam esse trabalho ao longo desses últimos dias aqui na Assembleia Legislativa, trabalho que muito me gratificou. Em primeiro lugar, um dia de agradecimento, em primeiro lugar, à nossa equipe, a equipe do nosso gabinete, que tem colaborado e colaborou bastante para a qualidade do nosso mandato. Ninguém trabalha sozinho, procuramos montar uma equipe da maior qualidade e tivemos êxito nessa montagem da equipe, de forma que muito do sucesso que a gente reconhece nesse trabalho, que não é meu, é de um grupo de pessoas que acredita no poder transformador do empreendedorismo. Então, fica aqui o meu agradecimento, em primeiro lugar, à nossa equipe. Um agradecimento também aos funcionários da Assembleia Legislativa. Pude, nesse período, acompanhar também e testemunhar a qualidade da equipe da Assembleia, dos funcionários estáveis, dos funcionários das lideranças, da nossa bancada, de todas as bancadas, gente bastante comprometida com o bem público. Cumprimento também os profissionais da TV Assembleia, pelo trabalho de grande qualidade e de grande valia para o acompanhamento das ações dessa casa e também para o controle público das ações dos parlamentares. Cumprimentar aqueles que tiveram a oportunidade de, em 2014, depositar sua confiança e o voto na nossa pessoa. Foi por pessoas como vocês que eu pude estar aqui concluindo esse trabalho que amanhã se encerra. Cumprimentar também todos os colegas aqui presentes, os colegas que eu tive a oportunidade de conhecer nessa casa, num debate altivo, correto, com algumas divergências de pensamento, mas sempre com bom nível e com o máximo respeito. Quero dizer também que, nesse período, uma das premissas do nosso mandato foi o absoluto respeito ao dinheiro público. Somos aqui pessoas públicas, né, doutor Itamar, que têm responsabilidade com o uso dos nossos recursos. Então, nesse período que tive aqui, procurei utilizar o menor número possível de recurso público no nosso mandato. Não usei o carro oficial e falo isso sem nenhum tipo de enaltecimento ou qualquer tipo de falso moralismo, porque eu sei que muitos deputados realmente precisam desse veículo para exercer bem o seu mandato, e isso é absolutamente correto e justo, mas no meu caso, resido bem próximo aqui da Assembleia Legislativa, não havia a menor necessidade do uso do carro oficial e, portanto, fiz a dispensa desse instrumento de trabalho, porque não achei necessário utilizá-lo, bem como motorista, e procuramos também utilizar o menor número possível de cargos no nosso gabinete. Repito, não por falso moralismo, mas por crença de que a gente deve ter muita responsabilidade no uso desses recursos e procuramos utilizar aqueles recursos que eram absolutamente indispensáveis para o exercício do nosso mandato, de modo que a gente procurou ser bastante rigoroso no controle desses gastos. Quero dizer também
que procuramos manter o máximo de transparência no exercício das nossas funções. Procurei trazer aqui algumas novidades e inovações, inclusive tecnológicas. Utilizamos no nosso mandato um aplicativo, onde quem pôde baixar esse aplicativo no seu celular pôde acompanhar as nossas atividades aqui na Assembleia Legislativa. Acompanhar os projetos apresentados, acompanhar os gastos do nosso gabinete, aqui já mencionados, puderam também colaborar e recebi muitas sugestões de projetos de lei, de novas ideias, pôde, inclusive, marcar reuniões presenciais aqui comigo. Essas são algumas das funcionalidades desse aplicativo. Quero dizer que o uso das novas tecnologias vem a somar aos instrumentos já existentes de participação popular nos respectivos mandatos. Eles não são incompatíveis aos instrumentos já existentes, pelo contrário, eles se somam às audiências públicas, às consultas públicas, aos projetos de iniciativa popular, mas eu acredito que esses instrumentos tradicionais já não são mais suficientes para fazer o verdadeiro diálogo com a sociedade, que é rápida, que exige o uso de novas tecnologias, e nós aqui parlamentares, acredito eu, que temos que estar sempre atentos a essas novas tecnologias e utilizarmos essas tecnologias sempre que isso se fizer necessário. Então, essa foi também uma das nossas premissas aqui. Então, além do respeito ao dinheiro público, a máxima transparência das nossas ações e dos nossos pensamentos. Uma outra premissa do nosso mandato foi a presença efetiva nas atividades legislativas, senhor presidente, aqui nessa casa. Pude participar nesses últimos 45 dias de todas as sessões aqui no nosso plenário, bem como participar das sessões nas comissões a que eu tive a honra de fazer parte, e uma delas é a Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes dessa casa, e foi uma experiência bastante interessante, bastante gratificante. Por fim, queria mencionar algumas das iniciativas propriamente ditas que tomamos nesse mandato de pouco mais de 45 dias. Pude apresentar, nesses 45 dias, 5 projetos de lei, um deles, inclusive, aprovado por essa casa, nesse plenário, e devo apresentar ao governador João Dória uma sugestão de decreto legislativo para regulamentar uma legislação importante no nosso Estado, e aqui eu passo a detalhar muito rapidamente essas 5 iniciativas. O primeiro projeto de lei que eu apresentei, projeto de lei que cria a Bolsa Empreendedor, para facilitar o acesso de jovens estudantes universitários ao empreendedorismo. Hoje, muitos jovens entram na faculdade, não têm vocação para seguir carreira acadêmica, não querem fazer iniciação científica, e para a iniciação científica já existem diversas bolsas de auxílio estudantil, sobretudo nas nossas agências estaduais aqui de fomento à pesquisa, mas não existe nenhuma iniciativa que ofereça ao jovem universitário que tenha vocação empreendedora uma bolsa para que ele aproveite esse momento tão rico, que é o momento da universidade, para, nesse momento de estudante, já poder empreender. Então, criamos um projeto que autoriza o governador do Estado a criar essa Bolsa Empreendedor, uma bolsa de 12 meses, renováveis por mais 12 meses, àqueles estudantes universitários, escola pública ou particular, isso é extensivo também às FATECs, ao ensino tecnológico, que queiram aproveitar esse momento para empreender. Esse foi um dos projetos que eu apresentei. O segundo projeto aprovado por essa casa, criou uma nova política de transportes metropolitanos, reconhecendo alguns modais que já são comuns, principalmente nas grandes cidades, como aqui a cidade de São Paulo, mas que não encontravam ainda respaldo na nossa legislação. Me refiro aí ao uso de patinetes, de bicicletas, até de pequenas motos, que já são realidade nas nossas grandes cidades, mas não são reconhecidas pelo nosso ordenamento jurídico, que gerava grande insegurança, sobretudo aos empreendedores. Ao reconhecer esses modais, a gente, inclusive, incentiva os empreendedores, as chamadas startups, que estão trabalhando para a solução desses grandes problemas urbanos, a continuarem trabalhando, desenvolvendo e criando soluções para o dia a dia das cidades. Esse é o segundo projeto, e esse projeto tive a grata satisfação de vê-lo aprovado nessa casa, que agradeço a todos os nossos nobres colegas. Um terceiro projeto apresentado por esse parlamentar criou a logística reversa para medicamentos. Um projeto que tem por objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente.
não existe na legislação estadual nenhum mecanismo que obrigue os produtores, né, as fábricas, as indústrias, as farmácias, a recolherem os medicamentos vencidos e fazerem a disposição final desses medicamentos de forma adequada. Hoje o Brasil está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo e não há uma política adequada de descarte desses medicamentos. Esse projeto disciplina o descarte desses medicamentos vencidos para que eles não venham a contaminar as nossas cidades, o nosso território. Outro projeto apresentado por esse parlamentar diz respeito aos espetáculos esportivos, especialmente aos jogos de futebol. Uma das minhas atividades pregressas foi ter sido diretor do São Paulo Futebol Clube. Tem um colega hoje aqui, o Dr. Marco Aurélio Cunha, que também é parlamentar, e uma das nossas preocupações é que a gente recupere aquele futebol de antigamente e que a gente possa ter de volta nos estádios as torcidas inclusive mistas, onde você possa ter, inclusive num clássico, torcidas dos dois times, a gente disciplinar melhor a execução do hino nacional brasileiro nessas atividades e nesses eventos esportivos. Hoje é uma verdadeira banalização da execução do hino. Há, inclusive, também uma disciplina sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Engana-se aqueles que pensam que hoje ela é proibida, porque, de fato, não é. Basta você visitar o entorno dos estádios de futebol, vai perceber que o consumo é absolutamente desregrado e o que a gente pretende com esse projeto é regulamentar esse consumo. Esse foi um dos projetos apresentados também. Por fim, talvez o projeto mais importante desses que eu mencionei, porque o de maior fôlego, a gente criou aqui e apresentou um projeto que criou um marco legal para chamadas startups e scale-ups no estado de São Paulo, que são empresas de tecnologia muito importantes para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso Brasil. Com esse projeto, a gente pretende facilitar a abertura das startups no estado de São Paulo, promovê-las de forma a que elas consigam, inclusive, acessar linhas de financiamento públicas e privadas, permitir com que o Estado seja um grande comprador de produtos e serviços dessas empresas de base tecnológica, numa legislação inovadora que permite ao governo se associar a essas startups para a resolução de problemas objetivos da nossa sociedade. E, por fim, uma proposta que vamos encaminhar ao governador João Dória, de decreto, para que ele regulamente, finalmente, as compras públicas junto às micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo. Já existe uma lei que prevê um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas no acesso às licitações públicas, mas essa legislação ainda carece da regulamentação devida pelo Poder Executivo, e a gente aqui, por saber que essa é uma competência do governador do Estado, não vamos atravessá-lo por corrermos risco de vício de iniciativa, vamos apresentar ao governador do Estado uma sugestão de decreto legislativo. Por fim, todos sabem que minha atuação é notadamente marcada no fomento ao empreendedorismo, a força empreendedora dos paulistas, mas procurei, ao longo desses 45 dias, ter uma diversificação de atividades, de modo que a gente tenha aqui um projeto de lei voltado à área da educação, um outro à área de transportes, um terceiro projeto voltado à área de meio ambiente e saúde, um projeto na área de cidadania e um projeto específico para a área de desenvolvimento e para empreendedorismo. Por fim, fica aqui mais uma vez uma palavra de agradecimento, de grande satisfação de ter pertencido a essa legislatura. Muito obrigado a todos, um abraço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Sebastião Santos. Vou usar a tribuna pelo artigo 82. O senhor pedido é regimental, tem a palavra pelo artigo 82. Deputado Ulisses Tassinari, que mais uma vez é um grande prazer estar contigo, presidindo aqui mais uma sessão ordinária dessa casa. Senhores deputados, meu amigo da região noroeste, Estado de São Paulo, deputado combatente Orlando Bolsoni, senhores, senhoras, pessoas que nos assistem pela TV Alesp, funcionários. Queria falar um pouco aqui
sobre o ABC. Segunda-feira passada, o ABC, infelizmente, mais uma vez, se tornou ali um local que todos os anos nós temos as chuvas, mas esse ano a chuva foi muito forte e o ABC novamente nós vimos ali os carros ali nas enxurradas, as pessoas subindo novamente em cima dos telhados, aguardando o bombeiro socorrer, o amigo do lado, socorrer a família, levantar os móveis. Essa é uma situação que vivemos. Eu morei 32 anos ali em Ribeirão Pires, e quantas vezes nós não vimos o rio Ribeirão Pires alagando tudo e as pessoas perdendo aquilo que construíram por muito, muito tempo. Eu sou nascido de Santo André, conheço Santo André, São Caetano, Diadema, São Bernardo, Mauá, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, e convivemos com essa dificuldade há muitos anos. Infelizmente, a segunda-feira foi uma segunda-feira de muita tristeza para o ABC inteiro, porque o balanço dos estragos em 24 horas de chuva foi 12 mortes, né, que algumas delas vieram para a divisa de outras cidades também próximas do ABC. Em Ribeirão Pires, infelizmente, a cidade que morei por muitos anos, que estudei, que trabalhei por muitos anos, infelizmente, veio a ter ali um desmoronamento, onde houveram 4 mortes. Tivemos 3 mortes também em São Caetano, 2 em Santo André, uma em São Bernardo, que, infelizmente, São Bernardo, toda vez que chove, ali o paço municipal, infelizmente, alaga, né? Precisa-se realmente fazer algo que anos e anos nós estamos ouvindo, né? Vai melhorar, faz os piscinões, mas os piscinões não dão conta e precisam aí ter outras ações rápidas, né? Mas, segundo o Centro de Gerência de Emergências, foram registrados 129 acionamentos de quedas de árvores, 173 chamados de desmoronamentos e desabamentos, tivemos 863 ocorrências de enchentes e alagamentos. Em um condomínio, ali no Ipiranga, também próximo ali do ABC, os moradores estimam que naquela enchente 150 veículos estavam ali totalmente indo para lá, indo para cá, à deriva das águas. Também, durante a manhã da segunda-feira, também se registrou aí 180 quilômetros de congestionamento, o pior do ano. E o CGE registrou também um volume de 70,9 milímetros de água nas 24 horas da segunda-feira, né? O que corresponde a 33% do volume esperado para todo o mês de março. E nós estamos vendo que a água, ela não apenas invade as casas, mas, infelizmente, após ela ter ali o seu volume retirado, o rio voltando ao normal, os córregos voltando ao normal, ela deixa um outro problema. O problema que vem do rato, o problema que vem dos animais peçonhentos que acabam invadindo as casas e acabam aí causando mais transtorno à população. Então, nós temos que ter esse cuidado. Choveu, ficaram locais de alagamento onde o mosquito da dengue vai lá e que, se não houver cuidado, infelizmente, nós já estamos tendo casos em cidades com um número muito alto de pessoas com dengue, chikungunya, zika vírus, e nós temos que fazer a nossa parte. A dengue é
uma coisa que se proliferou a ponto de hoje nós estarmos convivendo com ela dentro das nossas casas. E o que nós precisamos fazer para combater? Fazer a nossa parte, limpar a nossa casa, limpar o nosso terreno, verificar dentro da casa a geladeira, muitas geladeiras antigas, ainda tem o copinho, fica a água, junta ali a larva e acaba tendo o mosquito sendo gerado dentro da sua própria casa. Então vamos todos fazer a nossa parte e, nesse momento aí, procurar, né, como o consórcio do ABC está se reunindo praticamente todos os dias para buscar uma saída, que o ABC possa encontrar essa saída e que essa casa possa, junto, ser participante, não digo do término, mas pelo menos minimizar a situação da população de todo o ABC. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o nome deputado Evandro Losaco, por permuta com o nome deputado Cássio Navarro. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários desta casa, telespectadores da TV Assembleia, as pessoas que estão aqui no plenário nos assistindo. Eu gostaria de fazer esse último discurso, né, antes do encerramento do meu mandato, não simplesmente com agradecimento. Eu queria aqui falar de um assunto que eu considero da mais alta importância para o nosso país, que é a reforma política. Ela não é diretamente, não é uma responsabilidade de um deputado estadual, mas ela atinge a todos que disputam a eleição, né? E a reforma política nesse país é urgente, já está atrasada, e eu sinto hoje que ninguém mais fala nela, né? Todo mundo focado na questão da Previdência, o governo que assumiu agora, o parlamento que assumiu agora, lá o Congresso Nacional, e não se fala nessa reforma política, que, para mim, é a mãe de todas as reformas. Nós estamos vivendo, e a última eleição mostrou muito bem isso, um sistema moribundo eleitoral, um sistema que está ultrapassado. Aliás, o Brasil e mais meia dúzia de países inexpressivos adotam esse sistema proporcional que nós temos aqui. Então, está na hora de a gente mudar e pensar seriamente num sistema melhor para aferir a vontade da população em relação à direção política do país, do município e do Estado. Esse sistema proporcional, né, é um sistema caríssimo, né? A primeira coisa que a gente deveria pensar, custa muito caro se eleger nesse país. Custa muito caro. E a gente tem que tomar atitudes para isso. Para vocês terem uma ideia, aquele fundo eleitoral que foi tão criticado, absurdo de dinheiro e tal, eram 2 bilhões. 2 bilhões. Não deu para o cheiro. Não deu para o cheiro para essa eleição. Ninguém conseguiu viver só do fundo eleitoral. O que mostra como essa eleição é cara. E aí gera um montão de coisas que a gente está vendo acontecer nesse país, né? Eu defendo com muita convicção, né, que nós temos que passar para o voto distrital, né? E vou aqui falar um pouco por que eu acho melhor o voto distrital. E o modelo de voto, qualquer modelo de voto distrital é melhor do que nós temos aí. Qualquer modelo, né? Mas por que o meu modelo preferido de voto distrital é o voto distrital misto, onde se elege metade pelos distritos e metade pela lista partidária. Primeiro, né, como eu falei, eleição do sistema rural é caríssima. O voto distrital, você disputar um distrito, o que é um distrito? Na verdade, é um conjunto de municípios ou de bairros nas grandes cidades, onde que você elege um deputado nesse distrito, e ele vira o deputado distrital, né? Ele representa melhor a comunidade. Como tem uma área menor de atuação, é lógico que barateia demais a campanha, melhora a representatividade, né? O eleitor, ninguém vai desconhecer, como hoje desconhece, em quem votou,
porque ele vai votar, escolher um nome que vai ser eleito como se fosse um prefeito local, mas que vai para o parlamento nacional e o parlamento estadual, né? É tão gritante a diferença, a melhoria de qualidade, que eu fico abismado de pessoas que ainda não se convenceram da importância disso, né? Para vocês entenderem, mas a representatividade, eu quero votar em outros nomes. Se vocês somarem no Congresso Nacional, né, os deputados federais, os deputados, pegar os eleitos, façam essa conta, quem não fez, faça, somem o voto de todos os eleitos para a Câmara Federal, some o voto de todos os eleitos para a Assembleia Legislativa, aqui de São Paulo, não chega a 35% dos votos válidos. Não chega a 35% dos votos válidos. Ou seja, 65% dos que votaram, não é dos que não votaram, 65% dos que votaram não tem nenhum representante no parlamento. E o pior, gente, o pior é o seguinte, o voto nosso, quase ninguém sabe disso, vale duas vezes. O voto nosso vai para o deputado que a gente escolhe e vai para o partido do deputado. E vai para o partido para calcular o número de cadeiras. O nosso voto vale por 2. Só que ninguém sabe. Então, às vezes, o eleitor que detesta o partido, mas tem um amigo nesse partido, ele vota no amigo e não sabe que o voto dele está indo para o partido que ele não gosta. Então, é tão absurdo esse sistema que eu acho que é só má fé que pode ser contra a gente ter uma mudança radical, né, no voto geral, que é adotado em todos os países desenvolvidos do mundo. Ora, não estamos inventando a roda aqui. Então, eu acho que a sociedade, e a mídia principalmente, que não entende a importância do voto distrital, tem que se convencer disso. Porque, além disso, enfraquece esse sistema nosso, enfraquece os partidos. O voto distrital misto, você vota no seu distrito, no candidato do seu distrito, e vota aí sim no partido. Aí você está votando conscientemente num conjunto de nomes de um partido que você acredita que seja melhor. Então, é muito mais claro, é muito mais transparente essa eleição, né? E outra coisa, né, a questão da disputa. Esse voto proporcional, ele faz com que nós, candidatos, disputamos com o nosso companheiro de partido, essa que é a verdade, né? O nosso principal adversário é o nosso companheiro de partido, porque nós temos que ter mais voto do que o nosso companheiro para a gente poder estar dentro do corte partidário, lá do quociente partidário. Então, eu acho que isto nós temos que refletir muito bem, né? Tentar, aqui, acho que os deputados estaduais da nova legislatura têm que formar aqui, e eu vou sugerir isso ao presidente Cauê Macris, que a gente tem certeza que vai se reeleger para um novo mandato, pelo trabalho que ele fez aqui. Eu acho que o presidente Cauê Macris vai ter essa tarefa de conversar com os presidentes das demais assembleias legislativas do Estado, criar aí um grupo de pressão para conversar no Congresso Nacional, com os deputados, com os senadores, para realmente essa reforma política andar. O meu candidato a presidente, que eu votei, que eu apoiei, Geraldo Alckmin, punha a reforma política como um dos principais pontos da sua campanha. Infelizmente, ele não foi eleito, mas ele tinha consciência da importância de se fazer essa reforma política para melhorar a qualidade da representação do nosso país nos parlamentos. Então, acho que a gente não pode deixar essa discussão morrer. Nós temos que realmente enfrentar isso com muita disposição. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante também falar, né? Todo mundo fala em eleição geral, pega eleger de presidente a vereador e tal. Eu acho isso muito ruim, né? O ideal é dar mais lógica para a eleição. O que é mais lógica? É separar a eleição de presidente da eleição de governador. Por que isso, gente? Se vocês repararem, quando a eleição de presidente e governador só discute a presidência, praticamente não se discute o Estado, né? Não se discute o Estado. Então, para mim, de 2 em 2 anos tem que manter a eleição, mas uma eleição é presidente, senador e deputado federal. Vamos discutir o país, a política econômica, a política de relações exteriores, só discute isso, né? A outra eleição é governador,
deputado estadual, prefeito e vereador. Vamos discutir a federação, os estados, isso dá muito mais lógica ao processo, né? Muito mais lógica. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso também, né? A gente fica brigando porque tem maus políticos aí, mas a culpa é nossa. Nós não reagimos, nós não queremos esses movimentos aí populares que querem renovação e tal, estão deixando de tratar do principal. A renovação é o sistema político apodrecido. É aí que nós vamos conseguir renovar e melhorar a qualidade. Então, acho que a gente tem que ter aí uma ação forte para a gente realmente fazer avançar essa reforma política. Quero aqui agradecer aqui aos companheiros esse curto mandato que a gente teve, né? Eu que já fui funcionário dessa casa há muitos anos e tal, para mim foi uma satisfação enorme exercer esse mandato curto, mas muito proveitoso para mim, para a minha história. Quero agradecer muito aos companheiros, aos funcionários dessa casa. Quero agradecer ao deputado Cezinha Madureira, que se elegeu deputado federal, a quem eu herdei o gabinete, né? E agradecer nisso todos os funcionários do gabinete, que foram sempre atenciosos, trabalharam assim com muita dedicação, né? E eu quero deixar isso registrado e mostrar a importância desse parlamento. Vai vir aí uma nova legislatura, com novos deputados. Eu espero que venham com deputados com espírito de agregar, com espírito de construir uma coisa melhor, não com espírito de agredir, de revanchismo, de fazer luta política. Nós temos que olhar para o bem da população, né, e ver o que é melhor para isso. Eu espero que essa nova legislatura traga isso, né? Então, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nome do deputado Sebastião Santos. Havendo acordo das lideranças, eu peço a suspensão dos trabalhos até 16 horas e 30 minutos. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, os trabalhos da presente sessão estão suspensos até às 16h30. Está suspensa a sessão. Bem, você, telespectador, acompanhando aqui o trabalho dessa sessão ordinária que está suspenso até às 16h30. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.